Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Abençoado? Graças a Deus, hein? Vamos ler nosso texto de hoje, irmãos. Hoje nós vamos estudar Provérbios 22 e Provérbios 23. Provérbios 22 e Provérbios 23. Ore nessa hora, eu sei que você já orou hoje. Eu sei, tenho certeza, né, que você orou. Mas agora é mais um momento que nós podemos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Seja dada a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós estamos na Tua casa, viemos aqui para meditar na palavra do Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Queremos sair daqui edificados e o nosso coração está inteiramente nas Tuas mãos. E desde já Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós estamos estudando, né, o livro de Provérbios, nós não estamos mais vendo grupos de versículos, já expliquei para os irmãos, porque o assunto agora ele gira muito em vários assuntos ao mesmo tempo. Então, se a gente for fazer blocos, fica confuso. Mas veja bem, o que nós vimos no capítulo 22? O capítulo 22 está abordando temas como a importância da boa reputação, da educação, né, do filho e dos filhos, da generosidade, da justiça e do temor ao Senhor. E esse texto, capítulo também ressalta, irmãos, a necessidade da gente agir com diligência, sabe? A gente precisa ter muito cuidado para agir com integridade. Está falando para a gente aprender a cuidar dos pobres e dos oprimidos, coisas que a gente já ouviu. Tem vários textos aqui, versículos, que são repetidos, que nós lemos na semana passada. E também ele exorta, irmãos, a ouvir os conselhos sábios e a aplicar a sabedoria na vida cotidiana para a gente viver de maneira justa e virtuosa. Então esse é um conjunto de ensinamentos para a nossa vida, que vai abrangendo todos esses assuntos nestes 29 versículos, né? Começa dizendo, olha bem, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e do que o ouro. Então veja bem que num contraste muito grande, irmãos, daquilo que o ser humano busca, vem a palavra dizer que o bom nome é mais importante do que riqueza. Ou seja, viver um padrão de conduta, de moral, de ética, que agrada a Deus e que não maltrata as pessoas, é mais importante do que correr atrás de dinheiro. E a gente vê, né, irmãos, que as pessoas correm atrás de dinheiro. Obrigado, irmão Anderson. As pessoas correm atrás de dinheiro, irmãos. E existe uma corrente dentro da igreja que pensa que estar bem com Deus é ter vida boa, é ter dinheiro, é ter bens materiais, é ter saúde física. Ninguém pode adoecer, porque se você adoecer, você está com problema espiritual. Então existe aí uma ideia assim distorcida, totalmente distorcida da palavra de Deus. E até agora nós estamos vendo Provérbios dizer, irmãos, que é melhor ter bom nome do que ter ouro, prata e riquezas. Então, é um balde de água fria sendo jogado em muitos de nós que correm atrás do dinheiro loucamente. Aqui chega a dizer, rapaz, que é bobo aquela pessoa que trabalha demais, aquela pessoa que se dedica a trabalhar e vai trabalhando, feito doida, que não é necessário fazer isso, que Deus dá aos seus santos todas as coisas que a gente precisa. Então veja bem, já começa assim, falando sobre a busca incessante pelas riquezas. Depois ele vai falar no versículo 6 sobre instrução e sobre educação. É aquele versículo que todo crente conhece. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é uma verdade. Se você fizer isso, vai funcionar. O problema é que quem tem filho confunde ou não sabe de fato como é que funciona esse instrui o menino no caminho que deve andar. Eu já cansei de falar aqui na igreja, principalmente no dia que a gente vai apresentar a criança, que não adianta o pai e a mãe falar, filho, faz assim, se ele faz diferente. O filho vai aprender o que o pai faz, o filho vai aprender o que a mãe faz. Por quê? Porque a criança aprende vendo, observando. A criança está brincando num canto lá, irmãos, ó,
parece que está desligado. É assim que funciona. Você vê essas crianças brincando aí, ó, parece que está desligado. Não estão desligados. Eles estão entendendo tudo. Está escutando, está observando. Então, dentro de casa, às vezes, está lá a criança num canto e o pai e a mãe brigando, por exemplo, né? Discutindo, falando palavrão, sei lá o que mais, né? Irritando. E às vezes contradiz, às vezes ensina uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Isso distorce a mentalidade da criança. Aí a criança vai aprender errado. Aí você vai pensar, mas eu ensinei certo. Será que você ensinou? Porque quando vai falar em instruir aqui, irmãos, envolve também a instrução na prática. Aquela que eu faço, aquilo que eu quero que o meu filho faça, né? Você quer que teu filho goste de igreja? Gosta da igreja. Ah, eu sonho ter um filho na obra de Deus. Então vai para a obra de Deus. Sirva a Deus. Ah, eu sonho que o meu filho seja isso, seja aquilo. É preciso que o seu filho veja, nos primeiros anos, eu quero dizer, tá, irmãos? Para que ele aprenda. Ó, o menino não aprende a comer do jeito que pai e mãe comem, a beber igual pai e mãe bebe, e por aí vai. Ele vai observando. É claro, começa com pai e mãe, depois vai para a escola. É por isso que eu disse para os irmãos que com as minhas filhas, até elas irem na escola, a gente ensinou tudo e mostrou tudo que podia de igreja, porque eu sabia que no dia que elas batessem na escola, elas iam começar a aprender coisas que não eram de Deus e nem da igreja. Então a gente fez fita de vídeo para ela, na época era vídeo, fizemos fitas de 6 horas de desenhos da Bíblia, na época não existia como agora as TVs, então a gente fazia fita de vídeo, fiz lá uma fita desde Gênesis até o apóstolo Paulo, né? Toda aquela linha de história, e deixava elas assistirem, começava e terminava, aí pedia para voltar, a gente tinha que rebobinar, né? Voltar a fita, e assim elas aprenderam a Bíblia infantil até aquele ponto que eu ensinei, porque eu sabia, no dia que ela pulasse na escola, elas iam aprender as coisas da escola e não iam aprender mais as coisas de Deus, senão aquelas que nós ensinássemos. E foi dito e feito. Assim que chegou na escola, na primeira semana, já veio cantando musiquinha da escola. E aí, eu podia fazer o quê? Proibir? Não, é atividade da escola. Agora, se o pai perde os primeiros anos do seu filho e não enfia na cabeça dele tudo de Deus, o menino vai aprender quando? Lá em casa não tinha novela, e nem tem, até hoje. A gente não tinha canal de TV para assistir, né? Não é que era proibido, é que eu não queria que elas vissem tudo menos isso, porque quando elas chegassem numa determinada idade, elas iam ver. Então eu falei, aqui em casa vamos fechar isso aí, vamos deixar só as coisas de vídeo, de igreja, de Bíblia, porque quando elas baterem lá no mundo, já vai ser diferente. Então o instrui o menino no caminho que deve andar, irmãos, não é exatamente você falar para ele para fazer certo, é o que eu disse. Do jeito que você come, ele vai aprender. Do jeito que você bebe, ele vai aprender. E por aí vai sendo uma cópia sua. E vamos ser sinceros, o pai é o herói de todo menino, e a mãe é a heroína de toda menina. Então vai te copiar. Do jeito que a mulher vai lá no espelho e mexe no cabelo, vai copiar. Do jeito que o pai age dentro de casa, vai copiar. E depois, quando ele começar a conviver com as pessoas do mundo, ele vai começar a aprender, além do que o pai ensinou, vai aprender as coisas de lá agora. Deus abençoa que aprende o certo, mas ele vai ver tudo, até o errado. E aí, quando vai dizer, instrui o menino no caminho que deve andar, porque mesmo quando ele envelhecer, a minha tradução diz assim, mesmo quando envelhecer, ele não se desviará dele, está aí a chave da tragédia, ou do sucesso. Se você aproveitar o tempo e ensinar o menino as coisas de Deus, ele pode até, irmão, quando ficar homem ou mulher, desviar do caminho e viver o que ele quer, mas você plantou a semente, e ele vai voltar um dia, amém, queridos? E ela também vai voltar, a moça vai voltar, porque você fez seu papel, você instruiu o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, ele não vai desviar, ele pode ir para o mundo, ele pode aprontar, ele pode aproveitar, porque a Bíblia nos mostra, no Novo Testamento fica muito claro, daquela passagem do filho pródigo. Por acaso, aquele pai, irmãos, bateu no seu filho, quando o filho chegou e falou, pai, me dá a parte da herança? Diga, aquele pai proibiu? Hein? Aquele pai brigou, bateu, amarrou e falou, você não vai, porque nós somos crente? Não, irmão, já era um homem já. Está vendo como é que o contexto a gente precisa entender? Mas só que aquele pai deixou ir, o menino foi.
né? A Bíblia não relata se aquele pai orou, jejuou, nada disso. Mas certamente era um homem servo de Deus. Aquele filho foi, irmão, provou do mundo. A Bíblia relata detalhadamente. E lá ele deu por si, viu que a casa do pai era melhor e se cumpriu essa palavra. Irmão, a palavra de Deus ela é verdadeira. Deus não nos tira a liberdade de escolha. Por isso que quem lê isso aqui, pensa assim, não, se eu instruir o meu filho, ele nunca vai para o mundo. Não é isso que está dizendo, irmãos. Está falando, instrui o menino no caminho que deve andar. E, vírgula, mesmo quando envelhecer, ele não se desviará dele. Sabe que ele não vai desviar do quê? Do caminho que você ensinou, do ensino, tá? Pergunta lá para o desviado, e se ele pudesse ser sincero com você, mas é claro que ele não vai ser, né? Mas o desviado, irmão, que está lá no mundo, ele lembra da casa do pai, hein? Teve algum desviado aqui que foi para o mundo e lembrou da casa do pai? Levanta a mão. Ah lá, o irmão Cléder está dizendo. Então é verdade isso, não é, Cléder? Ou seja, que seu pai ensinou, ficou lá, não ficou? Não desviou, irmão. Não desvia. Fica lá, o cara vai para o mundo, ele vai para a droga, ele vai para a bebida, ele vai para o pecado, mas ele está no caminho, o coração dele está naquilo que o papai e a mamãe instruíram. E aí fica gravado, fica lá um tempo e não aguenta e volta, porque é a palavra de Deus. Então esse instruir não é, eu quero que os irmãos entendam que esse instrui o menino no caminho que deve andar e quando ele envelhecer não vai se desviar dele, não quer dizer que o seu filho será amarrado e travado, porque você ensinou. Porque Deus não nos tira o direito de escolha, nem a mim, irmãos. Já cansei de falar, no dia que eu cismar, Deus me livra, né? Eu estou só dando um exemplo, mas no dia que eu falo assim, chutei o balde, não quero esse trem mais, irmão, Deus não vai me impedir. É por isso que você vê de pastor e pastora, pessoa abençoada, de repente está no mundo, porque essa instrução, ela fica no seu coração. Agora, o sábio vai observar esses ensinamentos, né, que nós estamos lendo. Tudo isso que estamos lendo, na verdade, é para a gente não desviar dos caminhos do Senhor. Buscar sabedoria, o temor, o que é correto, a humildade, são instruções que nós estamos lendo aqui desde o início, para a gente nunca desviar. Agora, quando a gente é tolo ou nécio, quando não é sábio, desvia, porque não consegue andar dentro do caminho da sabedoria. Então essa parte é muito importante dessa instrução do capítulo 6, do versículo 6 para nós. Depois vai falar mais uma vez da riqueza injusta, né? Vai falar da generosidade. Eu gosto muito, irmãos, desse texto da generosidade, porque ele está sendo repetido várias vezes no livro de Provérbios. O versículo 9 diz assim, o generoso será abençoado, pois ele dá do seu pão ao pobre. Isso está repetindo direto. Então por que não a gente entender que aqui está uma chave da prosperidade? O generoso será abençoado, porque ele dá do seu pão ao pobre. Amém, queridos? Amém? É hora da gente aprender a dividir o ovo com quem não tem, dividir o pacote de arroz com quem não tem, dividir o pacote de feijão com quem não tem, dividir o que você come com alguém que tem menos do que você. A igreja primitiva, quando ela começou com as pessoas vendendo propriedade, vendendo tudo que tinha, entregava para os apóstolos dividirem para as pessoas que precisavam. Tem gente que pensa assim, mas o povo de Israel na terra prometida tinha pobre. Ô, irmãos, não só tinha pobre, como depois da ressurreição de Cristo, a igreja do Senhor foi muito perseguida aqui na terra, irmãos. Os primeiros seguidores de Cristo, irmãos, pagaram com a vida as perseguições. Você acha que esse povo não entrava gente dentro das casas, dentro da sinagoga, expulsando eles? Se um judeu hoje, 2023, ano depois de Cristo, se um judeu hoje, um filho de uma geração de judeu ortodoxo, aquele judeu radicado no Velho Testamento, se ele aceita Jesus, irmãos, é um absurdo. Se ele aceita Jesus, ele é rejeitado dentro da própria casa. Jesus para eles é blasfêmia. Jesus para ele é a pior blasfêmia que pode existir, porque todo crente, todo cristão sabe que Jesus é filho de Deus. E se você falar que Jesus é filho de Deus, você arrebentou com o judeu, acabou. Ele te exclui, tá? Tem a linha messiânica, que compreende, mas eu estou falando da linha do judeu ortodoxo. Então, irmãos, a igreja primitiva tinha muita gente pobre, gente sem lugar de morar, gente perseguida. O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor dos crentes,
tá? E lembra, quando o Senhor apareceu para ele a caminho de Damasco, Jesus já tinha ressuscitado, irmão, já tinha subido ao céu. Ele teve uma visão do Senhor cobrando dele, um posicionamento, e ali ele se converteu. Por quê? Porque os crentes eram perseguidos, Estevão foi apedrejado. Então, aqui está falando para nós que o generoso ele vai ser abençoado, porque ele dá o seu pão ao pobre. E é necessário você entender que a bênção do Senhor, ela vem assim. E eu estou desafiando a igreja, né? Nesse momento de estudo de Provérbios, eu tenho desafiado cada crente da igreja, olhar pela vida de alguém que precisa, estende as mãos e seja bom. É sério, irmão, divide o seu arroz, divide o seu feijão, divide o seu macarrão, se você descobrir alguém que não tem, ou que está passando por necessidade. Isso é fonte de bênção, tá? E esse mesmo versículo vai repetir este assunto lá na frente, no capítulo 23, no versículo 10, tá bom? Vai seguindo, aí vai detonar o preguiçoso outra vez. O versículo 13 vai detonar, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, eu vou ser morto no meio das ruas, tá vendo, irmão? O que o preguiçoso fala? Não sai para trabalhar de jeito nenhum, está falando aqui, está pegando o preguiçoso, rapaz, tem que trabalhar, sabe, irmãos, e vou ser sincero, é raro uma doença que impede as pessoas de trabalharem, até mesmo a pessoa doente, deficiente, ela pode trabalhar, existe algo para fazer, o combate aqui é contra a preguiça, é quando aquela pessoa que pode trabalhar e não trabalha, meu Deus, né? Então aqui é uma instrução sábia, tem que trabalhar, tem que comer, né? Então tem que comer, tem que prover a comida. O desemprego, ele existe? Sim, ele existe, mas aqui não está falando do desempregado que perdeu o seu emprego, está falando de quem mesmo? Do preguiçoso, e já está detonando o preguiçoso tem tempo. Deus me livra da preguiça, né? O preguiçoso ele diz, um leão está lá fora, eu vou ser morto no meio das ruas, tipo assim, deixa o mundo rodar, deixa para lá. Os meninos que estão no evangelismo lá, os irmãos que fazem evangelismo lá na praça, eu orientei eles e falei sobre as pessoas que a gente encontra lá, encontra drogado, encontra fugitivo da polícia, encontra endemoniado, pessoa possessa de espírito, né, Moélio está lá, mas a irmã Penha, acho que do grupo aqui só eles é a Creuza que vai. Então, quer dizer, isso você encontra de tudo, mas você encontra também o preguiçoso, você encontra aquele que não tem nada disso, mas o cara fica lá, tanto faz chegar a comida e não chegar, se chegar ele come, se chegar água ele bebe, se não chegar também tá bom. Olha a situação, irmão, nós estamos falando sério, isso é muito sério, a pessoa não gostar de ter um abrigozinho, ô irmão, eu deito em qualquer lugar e durmo, se eu precisar, agora que eu gosto da minha caminha, eu gosto dela, né? E se eu não puder escolher a minha caminha, eu quero qualquer outro lugar. Mas agora, tem gente, irmãos, que vive lá na rua, né, irmão Hélio? Vocês vão lá e sabem, vive na rua, irmão, debaixo de um pequeno espaço, chega a feder, irmãos, o lugar onde que esse cara fica, fede, o lugarzinho onde eles escolhem para ficar no papelão, fede. Isso aí, irmãos, ali, tem muitos ali que é preguiça, e demônio que monta, e muitas outras coisas, tá? Né? Então a gente precisa orar, pedir a Deus graça, caminhar dentro da sabedoria, para que a gente possa alcançar sempre a graça de Deus. O capítulo 23, irmãos, ele não muda, ele vai mais ou menos na mesma linha, por isso que eu falei que os assuntos são repetitivos. Mas o que vai falar o 23? Vai advertir sobre o excesso de comida, aquela pessoa que come para morrer. Aqui vai instruir a pessoa a tomar cuidado, o que você come para morrer, né? Então vai falar assim, olha, quando você assentar para comer com o governador, preste atenção no que pôs diante de ti, e põe uma faca na tua garganta, se você é glutão, ou seja, controla a tua boca, rapaz, não come para morrer, né? Então está falando do glutão, então são várias advertências que dá, começa falando sobre o excesso de comida, vai falar do excesso de bebida, de vinho, né? Porque lá na época da Bíblia, o vinho era uma bebida comum, né? Incentiva a valorizar a sabedoria, o entendimento, vai abordar também no 23, os temas como corrigir e disciplinar os filhos. Outra vez, o texto vai repetir e falar da disciplina, né, que os pais devem dar para os filhos, além de evitar más companhias. Meu Deus, o crente precisa aprender a evitar más companhias. Sabe aquela convivência que você tem descontrolada com gente pecaminosa? Eu já cheguei a falar assim com pessoas. Por que você está falando isso perto de mim? Você sabe que eu sou pastor e eu não comungo com esse tipo de conversa. Come e vê, irmão. Eu já falei assim. Por quê? Cuidado com as más companhias, irmão. O cara cola em você, mas é mundano, né?
cheio de ideias mundanas e práticas mundanas. Aquela mulher cola em você, mulher, né? Como se fosse uma amiga sua, uma colega, às vezes até como dependente. Às vezes eles chegam, sabe, né? Crente, chega, né, dependente, conselho. Aí você começa a conviver com aquela pessoa começa a vir com as ideias mundanas, com relação à vida conjugal, a práticas mundanas, e você vai conviver normal com aquilo. Sabe o que acontece se você conviver com uma pessoa mundana demais, e gostar e continuar? O que vai acontecer? Você vai ficar igual, a não ser que você seja muito forte para dizer para ela o que eu disse para o cara lá. Eu cheguei e falei: por que você está falando essas coisas comigo? Você sabe que eu sou pastor e eu não comungo com essas coisas? Você tem que ser homem, rapaz. Você tem que ser mulher, para entender o que está dizendo aqui. Cuidado com as más companhias. Você chega e convive, você gosta, daqui um dia você está igual. E eu estou lá para perder amigo, perder coisa quando pode ficar com raiva de mim. Mas quando eu vejo que é armadilha do diabo para me envolver e me fazer igual, pã, na hora. Você acha que alguém vai te bater se você fizer isso? Não, não vai não. Mas é que às vezes a gente acaba gostando, né, irmãos? Aquele assuntinho tá bom. Aí que você vê aquela mulher boa, direito, de repente cisma que vou separar do meu marido. Vou separar. Ai, meu marido. Aí você começa a ver 300 defeitos no marido. Vai ver. Estava convivendo com alguém desse jeito, querido. De tanto você conviver, você passa a se acostumar. Vou falar uma coisa podre aqui agora. É igual chiqueiro de porco do meu vizinho. Você acredita que eu tenho fede, irmão, mas para arrebentar, que amarga o nariz. E não é que a gente vai acostumando com aquilo? Provérbios é tremendo. Se você pegar Provérbios e colocar em prática, você vai ver como é que você vai viver uma vida santa e reta na presença de Deus. Vai agradar a Deus, vai agradar a esposa, vai agradar a esposa, vai agradar filho, vai agradar o patrão, vai agradar todo mundo. Você vai ser uma pessoa santa e reta, porque é assim que ensina. Então, quando vai falar para nós aí, para tomar cuidado, né, com as más companhias, eu estou dando esses exemplos só para vocês verem. Agora, a gente tem que ter determinação. Você não pode fugir das pessoas do mundo, não, muito pelo contrário. Tem que conviver com elas para poder mostrar para elas a luz de Cristo, o amor de Cristo, e elas desejarem a salvação. Você tem que conviver. Mas aqui não está falando de conviver não, irmão. Está falando de andar mesmo, de conviver, de andar todo dia, e de gostar, e marcar encontros e conversas. Aí vai infiltrando em você. Eu rasgo sem dó, irmãos. Quando eu vejo que está abusado demais, está abusado, eu falo mesmo: por que você está falando isso comigo? Você sabe que eu sou pastor, você sabe que eu sou crente, que eu não comungo com essas coisas. E aí? No mínimo vai pedir desculpa. Até hoje foi assim: desculpa, mas se você não dá uma pancada, né? Uma pancada, né? Já fui convidado, ainda solteiro, vamos para tal lugar, vamos para a festa, aí aquela rasgada, tem que ser lascada, irmão. Eu sou crente, eu não vou para esses lugares. Eu sou crente, eu não vou. Aí você vai sendo manso demais, bonzinho. O diabo, eu já falei para vocês, o diabo come pelas beiradas. O diabo é igual aqueles cachorrinhos que vocês tinham lá, Tijuana, como é que é aquela pequenininha? É piche que chama? Lá eles tinham um, você chegava naquele portão ali no Caravés, mas um berreiro, rapaz. Aí um dia eu vi que ele veio quente, eu fiz assim, ó, ele voltou para lá, mas gritando mais ainda. Aí naquele dia eu tive uma ideia, o diabo é igualzinho esse cachorrinho, sabe? Ele vem quente, você dá uma nele, bate o pé, ele vai, mas ele não vai calado, ele vai num berreiro e volta. É o bicho atrevido. O diabo faz assim, irmãos, ele vem, te envolve de certa forma, e se você cedendo, daqui um dia você está igual. Eu atribuo muito a isso. O mundo vem lentamente em nós, a gente vai gostando, de repente começa a praticar aquilo, aí de repente o esposo não presta, a esposa já não presta, os filhos não prestam, ninguém presta, o trabalho não presta, a vizinhança não presta, a minha casa não presta, o carro não presta, a igreja não presta, o pastor não presta, ninguém presta. Você pode notar, lá no fundo começou com amizades e convivências que começaram a distorcer. Por outro lado, você se envolve com gente crente, gente santo, mais crente que você, o que vai acontecer? Você vai ficar mais crente ainda. Isso é a importância da comunhão e da gente zelar pelos cuidados. Então convive, sabe, se você gosta de participar de coisa de internet, busca crentes de verdade, grandes pregadores, homens fiéis à Bíblia, começa a conviver, escutar as mensagens deles, aquelas mensagens boas, né, arraigadas na Bíblia, você vai ficar melhor. Agora, se você começa a escutar esses blá 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 que tem por aí, irmão, você vai esfriando, vai desviando, as ideias vai distorcendo, e sem contar que a gente já nasce
A gente já nasce condenado ao inferno. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então a gente já nasce com 90% de nós mundo. E agora, se você vem para Cristo e fica vivendo um mundo, você vai perder a batalha. 90% já é mundo, você já nasce condenado ao inferno. Aí se você vem para Cristo e fica lá ainda convivendo com o mundo, irmão, você perdeu a batalha já. Por isso que a gente tem que transformar. Por isso que Romanos 12 vai dizer para nós: transformáveis pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Isso é Bíblia, isso é Provérbios, né? Nos ensinando a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Também vai dar ênfase em buscar a sabedoria, viver com discernimento, evitando o caminho da indulgência e da tolice, aquele caminho, né, da culpa, né, e da tolice. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Viver em discernimento, irmãos. O que é viver com discernimento? É viver assim, igual eu te falei. Você precisa ter discernimento para entender, enquanto a sua convivência com a pessoa do mundo, você está firme e ajudando essa pessoa do mundo. Você tem que discernir quando está assim, né? Você está convivendo com a pessoa do mundo, mas você está firme, conduzindo o relacionamento, de quando você está convivendo com a pessoa do mundo e é ela que está conduzindo o relacionamento. Eu falei para os meninos aqui, para os irmãos que estudaram a escola de líderes, que o líder, ele é o adulto do relacionamento. O líder é aquele que lidera, então ele é o adulto, ele é maduro, ele tem discernimento, ele sabe o correto, sabe o que é certo, ele estudou, preparou, ele sabe disso. Então, irmãos, andar com discernimento é ser adulto, é notar quando a amiga está te desviando, ou melhor, notar quando ela está trabalhando para o diabo, é notar quando o amigo está trabalhando para o diabo e repreender. Sabe, irmãos, Jesus mostrou isso muito claro, quando ele virou para os discípulos e falou assim: olha bem, né? Quem diz os homens ser o filho do homem? Lembra lá? Aí veio um, disse uma coisa, disse outra. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Aí chegou Pedro e falou: tu és o Cristo, filho de Deus. Jesus vira para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne que te revelou, mas foi o meu Espírito. Também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi bonito até aí. Aí de repente Jesus começa a falar que era necessário ele ir para Jerusalém, lá ele ia ser perseguido, ele ia ser preso, maltratado, ele ia morrer, ia ressuscitar e tal. Pedro vira para ele, irmãos, o mesmo Pedro que acabou de falar bonito, vira para ele e fala: não, de maneira nenhuma eu deixarei que isso te aconteça. Jesus agora já vira para Pedro na mesma linha da conversa. É como se Jesus estivesse caminhando, né, irmãos? E aconteceu de ele perguntar o que dizem os homens. Pedro fala bonito, Jesus elogia, e na mesma linha Jesus continua falando que ele tinha que morrer e tal, ressuscitar. Pedro vira e fala que não ia deixar. Jesus vira para ele na mesma hora e fala: para trás de mim, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é andar em discernimento. Jesus estava conversando, viu que Pedro falou do Espírito, falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne que te revelou, mas o meu Espírito. Como é que pode, irmão? Jonas teve uma revelação do Espírito aqui agora, e ali, alguns passos na frente, ele já era Satanás, porque Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Se você não tiver discernimento, irmão, você vai ficar abraçando Satanás aí, só porque Satanás lá atrás te deixou livre, e a pessoa falou bonito para você, sua amiga espiritual, e ora mesmo, e faz chover, né? Milagre acontece. Aí você vai acreditar que aquela boca sempre será a boca de Deus. E quem te disse que é assim? Não, irmão, Deus pode usar Pedro, Satanás pode usar. Então é preciso viver em discernimento. Se você aplica o discernimento à sua vida, você vai bem, mas tem que aplicar. E é bom a gente avaliar a vida agora mesmo. Começa a avaliar a sua vida agora, os relacionamentos, e discerne, e começa a discernir: é Deus ou é o diabo? Né? É o Espírito de Deus ou é Satanás? O exemplo de Pedro, ele nos ajuda muito, tá, irmãos? Discernimento. Para a gente encerrar, podemos concluir, né, que seguindo a linha de Provérbios, esses 2 capítulos dão conselhos práticos para uma vida virtuosa e sábia, abrangendo áreas como relacionamento pessoal, finanças, quando vai dizer para você preferir o bom nome, né, do que as riquezas, educação e moralidade, ensinando a cuidar dos filhos, a orientar os filhos,
Orienta também sobre ter uma vida equilibrada e virtuosa, sempre destacando a importância de tomar decisões conscientes e cheias de sabedoria. Sempre esse texto vai nos orientar a fazer escolhas dentro da sabedoria. E só Deus para nos ajudar, irmãos, a fazer escolhas dentro da sabedoria. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te ajude a caminhar em sabedoria. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas instruções da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça. Peço a ti que dá-nos sabedoria para andarmos em discernimento em cada momento da nossa vida e dá-nos força para escolher o bom caminho, o caminho do Senhor. Mais uma vez, eu peço ao Senhor que abençoe a tua igreja e nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.